Então, vamos lá, boa noite. Vamos, então, dar início à nossa aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre geografia física, né? Nós vamos falar sobre projeções cartográficas e mapas temáticos e gráficos, né? São esses três itens, são itens. Vamos falar, a gente pode designar em uma palavra bastante delicado na geografia física, né? Mas ela também trabalha muito na geografia humana e geografia na geopolítica, né? E muitos dos alunos não gostam, né, de gráfico, não gostam de tabela, né? Porque acha que é muito difícil, tá? Então, assim, não é difícil. É você o quê? Saber interpretar. Porque na geografia, 50%, né, que está em gráfico, o que está nas tabelas, já é a questão ali. Então, você saber fazer a leitura desses mapas, desse gráfico, pode saber que 50% da questão, ela está feita. O restante é o quê? É só você ler a questão e marcar. Então, o gráfico, o mapa, ele já dá, né, bastante coisa ali, bastante informação. Então, o aluno tem muita dificuldade em ler o mapa e em ler o gráfico. Então, a gente vai, nessa aula aqui, eu vou ensinar para vocês o quê? A interpretar, né, a saber fazer essa leitura do mapa e gráficos, tá? E são muito usados na geografia, não tem como, principalmente na geografia humana, quando a gente tem que fazer comparações, né, e também na geografia, na geografia política. Mas se usa muito mais o gráfico, né, e as tabelas na geografia humana. Tá? Então, vamos lá, começar. Estão vendo aí? Sim. Tá. Então, vou mostrar para vocês os principais gráficos, os principais mapas, né? Os tipos de mapas temáticos, tá? E os elementos principais dos mapas, tá? Eu falo muito com os alunos, os elementos são o quê? Os acessórios. O que não pode faltar no mapa, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Então, a ciência, né, que estuda o mapa aí é a cartografia. E é uma ciência, né, muito, muito antiga. Não é uma ciência nova, né? A cartografia a gente já viu aí em aulas anteriores, ela surge lá na pré-história, né? E com o tempo, né, ela vai se aperfeiçoando. Vão descobrindo tecnologias, vão descobrir, a ciência ajuda bastante nisso daí, então ela vai o quê? Evoluindo. Então a cartografia de hoje, que geralmente se usa satélites, fotos aéreas, vídeo, não é aquela cartografia de 500 anos atrás, né, quando os desbravadores, né, saíram lá nas grandes navegações, né, para descobrir os novos continentes, né, e pessoas que conheciam a fauna, a flora, pessoas conhecedores de topografia, desenhistas, então eram várias pessoas para o quê? Para se fazer um mapa hoje. Não, um cartógrafo ele tem todas as informações aí para fazer, tá? Então, o mapa, né, ele tem uma função aí, ele pode ter uma função social, uma função econômica, uma função recreativa, né, ele tem várias funções aí. Então, cada mapa, né, a gente vai ver lá os chamados mapas temáticos, eles têm o quê? Uma característica em comum, né? E os mapas, né, existe, como fala? Como fala? Ele utiliza, né,
símbolos, todo mapa ele tem símbolos, tá? Isso ajuda na visualização e interpretação. Os símbolos, o mapa, ele é obrigatoriamente, ele tem que ser colorido, tá? E ele é padronizado. Então, se você vê um mapa aqui do Brasil e vê um mapa da Europa, né, você vai ver que não tem diferença nenhuma, porque a questão da cartografia ela foi padronizada, tá? Então, a gente vai ver agora quais são esses elementos do mapa. O que não pode faltar em mapa nenhum, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o título. Todo mapa, ele tem que ter um título. Então, o título já é um meio caminho andado aí. Então, um mapa fala assim, Brasil, população do estado do Rio de Janeiro. Opa! Então, aquele mapa, ele está dando o quê? Informações sobre o estado do Rio de Janeiro, o quê? A população dela. Tá? Então, você tem que esquecer o quê? A população do restante dos estados do Brasil, somente concentrar nela. O título do mapa, ele está sempre representado em cima e ele é centralizado, tá? Então, é importante, sempre em cima e centralizado. Outra coisa importante que está ligada ao título é a data, né? Ela corresponde com a informação que está contida naquela data, igual o exemplo que eu dei. Brasil, população do estado do Rio. Aí a data. 2015. Então, aquela população do mapa, tá? É o quê? De 2015, tá? Muito aluno confunde o seguinte, a questão da data da fonte com a data que tá lá, tá? Então, eu já vou lá direto na fonte. A fonte, lá embaixo, lá na quarta. A fonte é o quê? É a origem do mapa, ou a origem do cartógrafo que fez, ou da instituição que foi feita aquele mapa. Geralmente, a instituição mais usada para se fazer mapa aqui no Brasil é a IBGE, tá? Então, a fonte, ela fica lá embaixo, no rodapé do mapa, bem pequenininho, tá? Então, às vezes, o que acontece, né? O cartógrafo ou a instituição pega na fonte assim, IBGE, aí ele coloca a página tal, ou coloca o site, e coloca lá, 2018. Ué, professora, se a fonte é de 2018 e o mapa é de 2015, como é que pode ser duas datas no mapa? Aí, olha só, as informações que foram tiradas para fazer o mapa foi tirada de 2018. Agora, o mapa da questão que quer ser apresentada ali é de 2015. Então, uma diferença aí, tá? Entre a data que está na fonte e a data que se encontra junto com o título da data, tá? As outras. O terceiro item aí é as coordenadas geográficas. Desculpa. Tá. As coordenadas geográficas, desculpe ali. Que são o quê? As latitudes e as longitudes. Né? Que são aquelas linhas imaginárias que cortam o quê? O nosso globo, né? Então, todo mapa tem lá latitude e longitude, não tem como. O quarto item aí é o que? A legenda. Gente, todo mapa tem que ter legenda. A legenda ali, ela é de suma importância, tá? Porque a legenda, ela vai mostrar os símbolos, tá? Existem vários tipos de símbolos aí, tá? E a legenda, ela tem que ser colorida para utilizar. E geralmente as cores que estão na legenda, elas têm que ser o quê? As cores que vão ser utilizadas no mapa. Não adianta você colocar uma cor na legenda e outra cor no mapa. Não existe isso, tá? Se você usar amarelo na legenda, você tem que usar amarelo também aonde? No mapa, tá? Então, a legenda, ela é fundamental, porque ela vai ajudar também
a decifrar o quê? O mapa. Igual a gente pegou lá, população do estado do Rio em 2015. Então, tá lá o estado do Rio. Então, lá ali na legenda, ele vai mostrar o quê? Vamos imaginar. Os locais aonde tem as maiores populações do estado do Rio, tá? Então, ele vai colocar lá as cidades que têm mais população. Então, isso daí te ajuda, tá? Na questão de identificação, caso a pergunta, né, na questão faça isso. Quais são, né, aí as cidades do estado do Rio que têm a maior densidade populacional, tá? Uma outra coisa importantíssima, desculpe, a legenda fica na parte inferior do mapa, geralmente do lado esquerdo, tá? A escala. A escala é a relação do quê? Do tamanho real do mapa, né? Quantas vezes ela o quê? Ela foi diminuída para caber naquele mapa, tá legal? Então a escala ela fica do lado inferior direito do mapa, tá? A gente tem a orientação. A orientação é a rosa dos ventos, né? Serve por quê? Para guiar a representação aí do mapa para que a gente está interpretando. A orientação fica juntinha ali da escala, do lado, né, inferior ali do mapa, do lado direito, tá? Gente, dúvida nesses elementos aí? Tem alguém que comentar alguma coisa? Não, professora, é tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Isso aí é a basezinha. Então, aí eu vou mostrar para vocês que os mapas eles podem ter representação, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui a questão dos elementos. Ó, aqui no alto, né? Aqui, ó, línguas oficiais. É o nome do mapa. Aqui, no caso, não tem a data, tá? A gente vê aqui a legenda. Deixa eu aumentar aqui. Não, desculpa aqui, ó. A gente vê a Rosa dos Ventos, a gente vê a escala, né? No caso aqui, né? Aqui tá aqui, ó. O nome, no caso, não tem a data, porque esse aí não veio com data, tá? E aqui embaixo a gente tem o quê? A legenda. Então a gente vê o seguinte, né? Tá aqui as línguas oficiais. Então vemos aqui português, ele está representado de verde. Então os países do mundo que falam português. Então tem Brasil, né? E os países da África, né? A gente tem aqui em vermelho o mandarim. Quem fala o mandarim? A China, né? Fala aqui o espanhol, praticamente quase toda a América Latina, aqui a Espanha, alguns países aqui da África. Então, a legenda, né, e o uso das cores, ela é o que importantíssima nesse processo aí, tá? Então, vamos lá. Os mapas, tá? Eles podem ter dois tipos de representação, tá aqui. A representação quantitativa, que ela tá ligada na quantidade, tá? Geralmente populacional, tá? Igual aquele exemplo ali, ó, população por país. Aí, esse aí já tem data, de 2007. Então, ele mostra ali a quantidade, vamos ali na legenda, ali, deixa eu aumentar aqui. Vamos lá, colocar para cá. Né? Ele coloca aí quantidade de população, né, espalhado pelos principais países do mundo aí, né? Então ele colocou alguns países. Então ele colocou a China, né? Aí aqui na legenda são esses círculos. Então quanto maior o círculo, maior a quantidade populacional, né? Então aí ele colocou também aqui a legenda. Que pena que não dá para ver. Deixa eu ver a quantidade aqui. Aí a China tá aqui, ó. 1.336.000. Acho que é isso. Estados Unidos. Então, ela fez uma representação de quantidade, tá?
Então, vamos lá. Então, essa representação quantitativa, né, ele mostra aí a quantidade de países, né, ele fala ali, evidencia a relação de proporcionalidade entre os objetos, tá? E isso ajuda na visualização. Se na questão está pedindo assim, quais são os países mais populosos do mundo? Você não precisa decorar, você simplesmente vê no mapa, tá bem evidente ali, né? As maiores concentrações populacionais ali do mundo, né? Fala assim, qual é o continente mais populoso do mundo? Gente, só vocês verem o quê? A Ásia. Então, as representações quantitativas é o quê? A questão de quantidade, tá? Então, vamos aqui. E o outro tipo, as representações qualitativas, né? Opa. Vamos diminuir aqui. Só para... Né? As qualitativas, né? Mostram o quê? Presença, localização e extensão de ocorrência de vários fenômenos. No caso desse aí, das línguas oficiais. Poderia ser a localização de indústrias, né? Relevo, várias coisas, tá? Então, ele vai o quê? Representar a qualidade daquele determinado fenômeno, tá? Vamos lá. Então, vamos voltar do que era antes. Vamos diminuir, né? Vamos. Né, os símbolos cartográficos, né? Alguns símbolos cartográficos que estão, eles são o quê? A legenda, são representados aí na legenda, tá? Então, os símbolos cartográficos é o quê? O que você deseja representar no mapa. Na maior parte das vezes são o quê? Já são padronizados, tá? Então, ele ajuda o quê? Na visualização, a maneira correta de o quê? De você ver aquilo que está sendo mostrado, tá? Então, alguns símbolos aí, tá? Então, a gente vê ali, capital de estado é sempre esse símbolo, né? A numeração de cidade, a questão de pico, olha lá, igreja, indústria, portos, né? Aí, cada tipo de indústria, né? A indústria de papel é um símbolozinho, um rolo, indústria mecânica é aquela... Eu esqueci o nome, parece uma porquinha, né? A questão chamados símbolos em ponto, né? São mais desenhos. Existem os símbolos de linha, o próprio nome de linha são linhas, né? Então, lá, rodovia, pista dupla, ferrovia, gasoduto, cerca, fronteira internacional, limite. E tem os símbolos em áreas, né? E geralmente são o quê? A questão das... retângulozinho, pode ser quadrado, tá? Aí, esses símbolos de área, e cada cartógrafo, ele vai fazer o seu símbolo de área, tá? Então, no caso aqui, mostra o algodão todo branco, a prata. Aí, no caso, floresta, né? Floresta sempre verde. Tá? Aí, cada um vai fazer o seu símbolo de área, tá? Agora, vamos lá. Nós vamos entrar no tipo... Eu vou deixar esse anamorfose por último. A gente vai entrar nos mapas temáticos, os tipos de mapas que existem, tá? Então, existe o mapa hidrográfico, que representa o quê? As bacias, né? E rios, lagos, lagunas que cortam o quê? Uma determinada região aí, tá? Então, esse mapa aqui é o mapa do Brasil, onde se encontra o quê? As principais bacias hidrográficas, tá? Nós vamos estudar mais para frente aí, né, as bacias. Tem um mapa biogeográfico, que é o quê? É o tipo de vegetação. Esse mapa aqui mostra a questão dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Nós vamos estudar isso também aí para frente, né? Muito bem distribuído. Tá? A gente tem, né, os chamados mapas físicos aí, né? A gente vai ver aí. Vamos lá.
O mapa geomorfológico, o que é? O relevo. Então, nesse mapa geomorfológico aqui, ele mostra, né, a questão de planalto, planície, depressão, tá? Ele também pode mostrar as províncias geológicas, né? Dobramentos, bacias sedimentares e etc, tá? Mapa climático, né? Indica os tipos de clima, massas de ar. Também pode representar o quê? As correntes marítimas. Aqui aparece o quê? Os climas, né, da América Latina. Então, a gente pode ver aqui embaixo, né, o tipo de clima e de acordo com o quê? Com as cores, né? Sempre vocês podem ver os mapas sempre coloridos, né? E as legendas acompanhando aí. Os chamados mapas humanos, né? É um mapa político, que é a divisão do quê? De cidades, territórios, países, regiões, né? No mundo todo. É um mapa que a gente está sempre acostumado a ir ver, né? No caso aqui, eu coloquei o exemplo do mapa do Brasil, né? Como mapa político aí. A gente tem o mapa econômico, né? Que são os que? As atividades econômicas de uma região, de um país. Então, essa aqui é a questão econômica. Deixa eu ver. Ai, tá pequenininho. Deixa eu ver que mapa é esse aqui. É a questão turismo, comércio, agropecuária. Então, a gente pode ver o seguinte. O roxinho aqui é comércio diversificado. Aqui, esse rosa é agropecuária de subconsumo, é a questão da subsistência. Cadê? Aqui, ó, essa parte toda, a primeira aqui, que esse begezinho mais claro, é a agropecuária comercial, feito para exportação. Aqui na parte norte do Brasil, verde, atividades extrativistas, predominante extrativista. Então, é um tipo de o quê? De economia espalhado pelo Brasil, tá? Então, vamos lá. A gente tem um mapa, esse aqui é mais complicado. O mapa demográfico, que é o mapa da população. Então, geralmente, esse aí, ele fala a quantidade populacional, a questão migratória, tá? É o que o mapa demográfico apresenta. E tem também o mapa histórico, que é considerado um dos mapas mais difíceis de fazer, né? E eu acho o mapa histórico tão bonito. Ele apresenta a questão que as mudanças históricas de uma determinada região, né? Então a gente pode ver esse mapa aí do Brasil na época colonial, tá? Vamos lá. A gente tem também o mapa topográfico, a gente já viu aí, né? Aquele a curva de, né? Aquele curvas de linha, né? Que a gente é tipo o quê? Aquele corte que se faz no relevo, né? E a gente vai estudando ele aí, tá? E a gente tem também o mapa rodoviário, as estradas, né? As rodovias, o mapa rodoviário também apresenta as ferrovias do Brasil. E por último, eu queria falar desse mapa, vamos voltar lá, do chamado mapa anamorfose. O mapa anamorfose é um tipo de mapa muito usado na geografia, tá? Deixa eu pôr aqui. É um mapa, se a gente pode ver, ele é totalmente diferente dos outros. Ele não segue o padrão que os elementos que eu acabei de falar, né? Que tem nome, legenda, fonte. Ele não segue esse padrão, tá? Vocês podem ver
que ele sofre uma deformação, tá? De acordo com o que ele quer ser representado, tá? Ele é usado para o quê? Na maior parte das vezes para mostrar fenômenos, né, demográficos, tá? Então, se a gente pegar o mapa do mundo, tá? E a gente pegar esse mapa anamorfose, olha só totalmente a distorção que é da parte totalmente geográfica dele. Ele não parece um mapa que está representando o mundo, mas ele tem sim, ele está fazendo uma representação, tá? Essas duas representações aí mostram o quê? Nesse quadrado aqui, mostra os países do continente, né, mais populoso do mundo. E está mostrando o quê? Ali a Ásia. Então, ele pega a China, pega a Índia, né, que são os países mais populosos aí. Então, tá bem grande. Diferente ali do continente americano, né? E no primeiro mapa, esse aqui de cima, mostra o quê? A China como o maior país populoso do mundo. Então, a gente pode ver que o Brasil parece que afinou. Os Estados Unidos está pequenininho, a África também, né? Então, esse anamorfose, ele mostra isso daí, tá? Então, ele não tem chamados do quê? Aqueles elementos, aqueles critérios que a gente costuma ver, tá? Gente, dúvida na questão aí dos tipos de mapas? Alguma pergunta? Porque eu não consigo ler nada. Ai. Todo mundo vai entender tranquilo, professora. Não, professora. Tá. Sim. Então, a gente vai entrar no gráfico. Agora que são elas, tá? Nossa, aluno fica desesperado quando vê um gráfico, até chora. O mapa nem tanto, mas o gráfico... Nossa, quando eu coloco o gráfico no meu teste, nossa, aluno até pira. Eu dei um teste agora sobre mapa e gráfico dos alunos, foram 18 questões só para eles fazerem análise de gráfico e de mapa. Nossa, a gente falou que saiu com dor de cabeça. Eu falei, mas vocês aprenderam. Isso eu tenho questão. Vocês nunca mais vão errar mapa e gráfico. Vocês aprenderam a fazer a leitura disso daí. Então, vamos lá. Então, o que é um gráfico aí? Ele é uma representação de algo, tá? De algo que quer ser expresso. Geralmente, o gráfico, ele é o quê? Ele é de forma numérica. Mas na geografia, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses números e transformar em o quê? Em leitura, né? Então, a gente precisa saber, né? Como é que faz essa leitura, tá? Então, o gráfico, ele usa o quê? Dados estatísticos. E de onde é tirado esses dados estatísticos aí? De várias fontes, principalmente, né, o IBGE. O IBGE, né, no Brasil, é um dos maiores em relação à geografia e também de outras coisas, mas a geografia utiliza o IBGE para praticamente tudo, para se fazer a matéria de geografia, a gente utiliza o IBGE. Então, todas as informações, né, essas pesquisas, o censo, o IBGE colhe, transforma em dados estatísticos, né, que vão para gráficos ou tabelas. E a geografia tem o quê? Que desenrolar isso aí, fazer a leitura desses gráficos, dessas tabelas, tá? Então, o gráfico também, ele tem elementos, tá? Então, o que está ali para a gente entender a leitura de um gráfico? Primeira coisa, o gráfico também precisa o quê? De um título, tá? Para a gente saber o que ele está sendo falado. O título fica no alto centralizado, tá? O título, ele também do lado, ele tem o quê? Ele tem uma data aí, eu não coloquei a data, mas geralmente tem a data da informação que está contida, tá? Ele também tem uma fonte, tá? A fonte é o quê? A informação onde foi tirada daquilo, tá? E
A mesma coisa do mapa. Às vezes, a data da fonte não corresponde à data do gráfico, tá? Vamos lá. Números. Todo gráfico ele tem que ter número, porque ele é uma representação o quê? Numérica, tá? E geralmente são números inteiros ou porcentagens, tá? Alguns gráficos aí parece um número romano, né? Mas é muito difícil. Geralmente é o quê? É um número arábico, né? E porcentagem, tá? E o mapa também, ele tem que ter legenda, porque a legenda aí que vai é o quê? Auxiliar na leitura, né? Onde tá as informações aí. E outra coisa, o gráfico tem que ser colorido também, tá? Então, vamos lá. Então, um gráfico conhecidíssimo aí, muito conhecido na parte de matemática, trigonometria, né? Geometria aí. É o gráfico cartesiano. Nossa, professor, mas esse gráfico é usado na geografia? É, usado na geografia. Né? Então, é um gráfico lá que tem duas variáveis, né? O eixo X e o eixo Y, né? Conhecidíssimo para todo mundo aí, tá? Então, o que acontece? Esse gráfico cartesiano aí, eu peguei um exemplo que é o histórico de metais, desculpa, histórico de metas para inflação no Brasil. Então, ele tem ali 4 itens. A inflação efetiva, que é esse em vinho, o limite máximo, que é o do pontozinho, né? O centro da meta, que é o verde, e o limite mínimo, que são pontinhos. Então, isso aí é a legenda. Cada um desses riscos aí, os símbolos, né, que são representados pelos riscos, corresponde o quê? Uma informação, tá? Então, o que acontece? Lá embaixo, tá? Ele coloca o quê? As datas, né? O histórico das metas da inflação, que começou lá em 1999 e foi até 2014, né? Então, é praticamente o quê? Quase 15 anos aí de histórico de metas de inflação, né? Então, a inflação efetiva foi a inflação o quê? Fechada, né? O limite máximo da inflação, que eles calcularam, o limite que a inflação pode ocasionar. Muitas das vezes ali não correspondeu o quê? A meta da inflação. A inflação foi mais do que o limite máximo aí, né? Mas algumas vezes foi bem abaixo, né? O centro da meta aí é a questão do equilíbrio. Sempre esteve abaixo. E o limite mínimo aí. Então, a gente nunca conseguiu o limite mínimo da inflação. Então, são 4 informações aí para você analisar. Então, você vendo aí, né? Qual foi, pode ser uma pergunta aí, qual foi o ano que teve a inflação mais alta? Então, a gente pode ver ali em 2002, 12,53. Mas qual era o limite máximo para esse ano aí? Que seria o quê? Ali entre 6% e 5%. Então, ele ultrapassou. Então, essas são as informações. O gráfico cartesiano, ele mostra que várias informações para vocês. Aí, vocês têm que tirar o quê? A conclusão. Mas, primeiro, vocês precisam saber o que ele está falando, tá? E lá embaixo, bem pequenininho ali do lado esquerdo, está lá, fonte, o quê? Banco Central. Então, essas informações foram tiradas de onde? Lá do Banco Central, tá? Então, vamos. Opa, deixa eu ver. Tá. Um gráfico que a geografia utiliza muito, mas muito, é o chamado gráfico de barras. E o gráfico de barras, né, também chamado de gráfico de colunas. Você pode usar ele tanto na horizontal quanto aonde? Na vertical, tá? Então, os dois modelos que se podem usar aí.
Então, você pode usar a mesma informação para os dois. É só o quê? Mudar a posição, tá? Então, eu coloquei um exemplo aí do mapa vertical, números de alunos de uma escola por série. Então, ele colocou lá o 7º em azul, o 8º em laranja e do 9º ano em amarelo. Então, dos anos 2008 até 2018, são praticamente 10 anos. E, dali do lado esquerdo, a quantidade de alunos, que vai de 0 a 35. Então, a gente pode analisar aí que é o seguinte, qual foi a série que teve mais crescimento aí? Foi a do 9º ano, teve um crescimento praticamente quase contínuo aí, só teve alguns anos que teve uma queda, né? O laranja, que é o 8º, foi uma queda, foi um crescimento muito pequeno, mas teve um crescimento. E a do azul aí, que é o 7º ano, teve os seus altos e baixos aí, mas também teve um crescimento. Então, esse gráfico, você pode, né, dar uma visualizada muito melhor, tá? No que está sendo mostrado aí nas informações. Então, a gente pode fazer o seguinte, pegar lá o ano de 2014, tá? Pegar lá, ó. Quantos alunos do 7º ano teve? Então, a gente vem aqui, ó, vai lá, 25 alunos. Quantos alunos ali do 8º ano? Mais ou menos uma média de 15 alunos. Do 9º ano, mais de 25 alunos. Então, uns 27, 28. Então, se foi perguntado a isso, tem como a gente fazer essa análise, tá? O vertical, não, desculpa, o horizontal é a questão ali, turistas do Brasil. Então, a quantidade de turista num determinado ano que veio visitar nosso país. Né? Então, ali, o país que mais visitou, a gente vê ali a Colômbia, 4.665. E o país que menos visitou o Brasil foi o Uruguai. Então, a gente pode fazer essa análise aí, tá? É muito facinho. Né? O gráfico de barras, para mim, é o gráfico mais fácil de você interpretar ele, tá? Esse gráfico aí de setores, ou também chamado de pizza. O gráfico de pizza, tá? Ele é representado através de o quê? De porcentagem. Então, você vai pegar a soma de todos os valores representados, né? Que seria o 100%. E você vai dividir de acordo com o quê? Com o número de pessoas, né? Vamos imaginar assim, o número de pessoas que você fez uma pesquisa. Nesse caso aí, é preferência por modalidade esportiva. Então, a gente vai pegar aqui, vamos pegar assim, aí tem cinco modalidades: futebol, vôlei, basquete, natação e outros. Então, você vai fazer uma pesquisa com os seus colegas de turma sobre essas modalidades. E eles vão respondendo aí. Então, depois que você fazer essa pesquisa, você vai fazer o quê? A regra de 3. Para você saber qual é a porcentagem, tá? Do gráfico para você fazer. Então, o gráfico de pizza, ele é o mais trabalhoso, tá? Porque você pega um assunto, você tem que analisar esse assunto, tá? E depois você tem que fazer o quê? Regra de 3 por cada um deles, para você fazer esse gráfico. E a análise dele é uma análise também muito fácil de se fazer. Porque o que a gente vê ali, tá? Vamos pegar numa sala de alunos aí, vamos pegar que nós temos aí 20 alunos dentro dessa sala, tá? Então, o esporte aí, da preferência, né, a modalidade esportiva aí, a da maior parte é o quê? 40% dos alunos gostam mais de futebol. Depois vem o vôlei, 30%. Em seguida, a gente tem basquete.
Depois, né, 10% a gente tem a natação e 5% outros tipos de esporte. No caso ali, a pessoa não quis colocar quais são as modalidades, simplesmente colocou outros. Pode ser qualquer outro tipo de modalidade esportiva aí, tá? Então, o gráfico de pizza, ele é feito por essa análise aí, tá? E por último, a gente tem também um gráfico muito usado. Na geografia a gente usa demais. E aluno erra demais o gráfico climograma, tá? Por quê? Quando a gente pega uma questão de climograma de clima, geralmente ele está atrelado ali àquela pergunta. Você tem. As perguntas são sempre assim: analise o climograma e responda as questões. Aluno já pira, já fica desesperado, porque não sabe analisar o gráfico. Então, ele se perde completamente na questão de clima. Né? A gente sabe que existem diversos tipos de clima, vamos estudar mais para frente isso. Se você saber interpretar o climograma, vai ser fácil você saber o tipo de clima daquela região. Às vezes, o que acontece? Nas questões de clima, ele não vem nenhum texto, ele só fala assim: analise o climograma e marque a questão correta de acordo com o clima que está pedindo. Gente, o aluno não consegue, né? Porque ele não sabe fazer a leitura. E a leitura do climograma, ele é muito facinho. Eu vou explicar agora, e quando a gente estudar clima, eu vou reforçar, a gente vai fazer exercício sobre o climograma e os tipos de clima, tá? Então, vamos lá. Então, o climograma é o clima, né, que ele mostra o perfil climático de uma determinada região, tá? Então, o climograma, ele representa o quê? A variação de temperatura e precipitação dos 12 meses do ano. Então, são 3 informações aí. A questão temperatura, a questão de precipitação, que é a chuva, tá? Que são as 2 informações importantes. Durante o quê? Os 12 meses, de janeiro a dezembro, tá? Então, como é que é representada a temperatura, tá? Ela é representada num gráfico linear, tá? É um gráfico de barras, a gente vai ver, tá? Que vai representar o quê? As precipitações, tá? Então, eu já vou colocar lá para a gente entender, para a gente entender isso aqui. Vamos lá. Como é que faz essa leitura? Aqui é o quê? É um climograma, tá? De um clima equatorial. Qual é a característica desse clima equatorial? O próprio nome já diz, equatorial, ele é o quê? Na linha do Equador. É um clima o quê? Bastante quente, tá? Aqui no Brasil a gente tem um clima equatorial, lá no norte do Brasil, lá em Manaus, né? Roraima, é o clima equatorial. Aí, qual é a característica desse clima? Um clima que chove bastante, as precipitações são em grande quantidade e basicamente o ano todo, tá? E a questão do que é temperatura? São temperaturas elevadas, são temperaturas quentes, tá? Então, como é que a gente vai interpretar isso aqui? Então, vamos lá. Quando a gente pega um climograma, né, nesse que tá aí, sempre do lado esquerdo, tá? Ele mostra o quê? A precipitação. É a quantidade de chuva. Então, a gente vê o seguinte. Ali a precipitação, ela é o símbolo mm, que é em milímetro, e ela vai lá da base, que é 0, até, às vezes, 500, 600. Então, começa a cada o quê? 100 milímetros. Então, é 0, 50, 200, 300, 400. Esse é o exemplo. Existe também precipitação que vai de 150. Então, vocês vão achar 0, 150, 300, 450, 600. Então, isso aí é de acordo com o climograma, tá? Então, a precipitação é a quantidade de chuva. Tá legal? Do outro lado, do lado direito, é a questão da temperatura, tá?
Então, a temperatura começa lá na básico 0 graus Celsius. Então, o símbolozinho aí é o grau Celsius, né? É o grau Czinho, tá? E a temperatura, num caso desse aí, ele é representado de quê? De 10 e 10. Tem temperatura que é representada de 5 e 5, de 15 em 15, depende muito, tá? Então, vamos lá. Na base, ali, você vê o quê? Essas letrinhas. As letrinhas são o quê? O período do ano, que são que os 12 meses são representados por essas letras. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vocês vão ver alguns gráficos que vão estar escritos meses, mas na maior parte dos gráficos tá o quê? Somente as iniciais para facilitar, tá? Então, como que a gente vai interpretar isso daí? Vamos fazer de conta que a gente não sabe que esse clima é um clima equatorial. A gente vai ter que adivinhar isso daí, tá? Então, vamos lá. A gente já fez o estudo dos tipos de clima. Agora, a gente precisa saber. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber ali, tá? É a quantidade de chuva, é a precipitação. Então, a gente vê que ali no mês de janeiro, né, que é o ponto mais alto, né, tá marcando o quê? 300 ml, 300 milímetros. É uma quantidade de chuva muito grande. E que se mantém a partir ali de fevereiro até mais ou menos outubro, na mesma proporção, a quantidade de chuva, né? Aí a gente vê uma diferença de aumento, um pouquinho de aumento em novembro e dezembro. Então, a primeira conclusão que a gente pode tirar é o seguinte: chove-se no mês de mais, a quantidade de chuva é nos meses de quê? De verão, né? Que vai aí de novembro a janeiro. Então, outra coisa que a gente pode chegar à conclusão: opa, então, se chove no verão, está localizado no quê? No clima extremamente quente. Porque não se chove no verão, no inverno. Então, todos os climas de inverno não fazem parte, tá? Então, vamos lá. Terceira conclusão que a gente pode tirar, olha, ali chove-se, a média de chuva anual é o quê? 200 milímetros de o quê? De chuva por ano. Então, é uma estação quente e bastante chuvosa, e é uma estação que úmida. Opa, então, chuvosa, quente, úmida, fica entre os trópicos. Então, a gente já elimina, né, outros climas também. Então, então pode ser o clima equatorial ou o clima tropical. Porque as características desses dois climas é o quê? São quentes e chuvosos. Agora, o que vai matar, tá? A identificar qual é o clima é o seguinte: a gente vai lá para a temperatura. Então, a gente vê ali, a temperatura, ela é medida o quê? Com essa faixazinha que está em cima das barras. A gente está vendo um retângulo vermelho? Aquilo ali é o quê? É a média de temperatura anual, tá? Então, a gente vê o seguinte: as temperaturas, elas são o quê? Mais de 25. E fica ali entre o quê? 30 graus. Então, aqui, mostra ali, todas as temperaturas, menos nos meses de inverno, né? Que são junho, julho e agosto. Então, a gente pode ver junho, julho e agosto. A gente vê que ela desce um pouquinho, mas desce muito pouco. Mas que de janeiro a maio e de setembro a dezembro, ela está mais o quê? Mais para cima. Ela está mais elevada. Aí ele fala ali que fica em torno de 27 e 28. Opa, então são temperaturas o quê? Muito altas. Então a gente pode falar assim, olha, se são temperaturas muito altas, é um clima, precipitação, quantidade de chuva elevadíssima, né? E, como fala?
A maior parte... gente, peraí. Clima temperatura alta. Quantidade de chuva elevada, principalmente no verão, mas que durante o inverno ela permanece chuvosa, tá? Então é um clima o quê? Equatorial, que é essa característica, né? Chove praticamente todos os dias, tá? Eu morei lá no norte, eu tenho essa experiência. Chove praticamente quase todos os dias, né? No calor chove bastante. É uma temperatura altíssima, porque a gente está perto dos trópicos, tá? Então, assim que a gente faz o quê? A leitura de um climograma, tá? A gente fazendo análise da precipitação, tá? E da temperatura. Gente, alguém tem dúvida nisso daí? Não, professora. Deu para entender? Vamos ter aula de história? Professora, você poderia repetir, por favor? Pra mim também travou. Eu achei que fosse minha internet, que tá meio ruim. Ficou um tempão travado. Aí se ela perguntou alguma coisa e a gente não respondeu, desculpa. Ficou assim, um minutinho, um pouco, 2, máximo. Ai, meu Deus. Travou a matéria, entendeu? Aí depois deu uma travadinha. Aí a senhora falou Mas uma coisa. vocês estão me ouvindo, né? Agora tá tudo ok, tá tranquilo. Tá. E pior que travou a imagem aqui para mim também. Eu tô me vendo travada ali. Tá vendo travada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês ficaram sabendo que vocês não vão ter aula de história hoje? Eu não fiquei sabendo, não. Não. Então eu tô dando a notícia para vocês agora, tá? Houve um problema aí com a professora. Ela foi fazer um exame hoje de urgência, tá? Então, ela não vai poder dar. Hoje seria a professora Patrícia, né, de História Geral, tá? Aí é o seguinte: então, não deu para outro professor assumir hoje a aula. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem como a gente fazer a nossa aula até 8h30? Por mim, tranquilo, professora. Acho ótimo. Para você. Sim, professora. Porque eu até coloquei um outro assunto lá para vocês. Engraçado que eu não sabia disso, tá? Eu coloquei, falei, eu vou ver se dá tempo da gente falar sobre gráficos, né? Mapa e projeção cartográfica. Então, aí a gente fica até 8h30. Aí vocês vão ter 2 aulas de geografia hoje, tá? Já mata 2 assuntos aí de uma vez só, tá? Beleza. Então tá bom. Pode ser. Vamos lá. Agora, gente, a gente vai estudar uma coisa chamada projeção cartográfica, tá? Aí, vamos lá. Eu vou falar uma coisa aqui, mas acho que o professor de geografia não poderia falar essas coisas, não. Pior que tá gravado, né? Ai, vamos lá. Ai, deixa eu ver aqui. As projeções cartográficas, né? Elas são utilizadas para quê? Tá? Já vou colocar aqui para a gente. Tá. Ela é o quê? Já que a gente está estudando aí cartografia, elas ajudam na visualização, tá? E da forma de como a gente vai fazer um mapa. Porque às vezes, quando a gente visualiza um mapa, tá? A gente não consegue ver um todo.
tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega um globo terrestre, tá? A gente consegue ver todo esse globo? Não. Não, a gente consegue só ver o quê? Uma parte dele, né? A gente vê uma parte, o que está atrás, a gente não consegue, né? É uma forma de representar a Terra, a gente não consegue, né? Mas quando a gente pega um planisfério, tá? A gente já consegue ver. Mas o planisfério, a representação lá do mapa, não é a representação, não é a projeção correta do que é a Terra num todo. Então, a projeção cartográfica, ela ajuda, ela é um tipo assim, um conjunto de operações, tá? Que ajuda na visualização do quê? Dos mapas. Então, a gente vai ver muita coisa deformada nos mapas aí, e as projeções cartográficas nos ajudam o quê? A visualizar melhor. Porque se a gente se pegasse, né, o planisfério e cortasse ele no meio, tá? Fizesse um corte e abrisse, gente, seria uma coisa feia pra caramba de se ver a Terra. Porque a gente veria a Terra de uma forma o quê? Correta, do jeito que ela é representada. E a projeção, ela existe para o quê? Para dar uma embelezada naquilo ali, para a gente visualizar melhor, tá? Então, existe 3 tipos de projeções aí. A cilíndrica, a cone e a azimudal ou plana, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a ver cada uma delas aí. A projeção cilíndrica, tá? Ela é o quê? Muito usada para representar o planisfério. É a que é mais usada, tá? Então, o que ela pega? Os paralelos do meridiano, eles são projetados sobre um cilíndrico. Então, vamos ver isso daí. Que é depois planificado, tá? Então, os paralelos do meridiano, eles são retos. É o que a gente está acostumado a ver. É isso daqui, ó. É como se a gente pegasse a Terra, fizesse um corte no meio e abrisse ela. Então, tá lá, ó. Então, a gente visualiza o quê? Os meridianos e os paralelos, o quê? Retos, bonitos. Mas a gente já estudou que não é bem assim. Eles não são retos. Principalmente aí os meridianos. Eles não são, tá? Né? Vamos lá. As regiões polares apresentam... Elas são o quê? Exageradas. O mapa mundi são feitos em projeções cilíndricas. Então, se a gente vê nessa projeção aí, o que acontece aí? Lá embaixo, né? A Antártida, ela não é desse tamanho, gente. Ela é muito menor. A mesma coisa a Groenlândia. A Groenlândia não é esse tamanho, não. Então, ela apresenta o quê? Essas deformações aí, tá? Então, vamos voltar lá. Apresenta os paralelos retos e horizontais e os meridianos retos e verticais. Acarreta num crescimento, uma deformação exagerada das regiões de elevada latitude, que são os polos, as extremidades aí, tá? É o mais utilizado para a representação total da Terra, o mapa mundi. Então, todos os mapas mundis que a gente conhece, o planisfério, ele é feito pela representação cilíndrica, tá? Vamos lá. A gente tem uma outra representação, que é a representação cônica, que é o cone, o formato de um cone aí, tá? Então, deixa eu colocar um exemplo para você. A cilíndrica é essa daqui, né? Vamos lá. A gente tá aqui e abre. O cônica, ela é o quê? Como a formação de um cone. Desse jeito, tá? Opa, não estou conseguindo aqui mostrar para vocês, ó. É essa projeção aí. É como, né? Tá a Terra ali, tá um cone, a gente vai abrir essa parte que está representado o cone, não vai abrir a questão do planisfério, né? Então ele fala ali, ó, nessa projeção, os meridianos se convergem para os polos. Olha só, já é diferente do anterior aí, da cilíndrica, né? Vamos lá. E os paralelos são arcos situados a igual distância um dos outros.
são utilizados para mapa de países de latitude médias. Geralmente, as latitudes médias são onde as temperadas, né? Ali na parte entre os círculos polares e os trópicos, tá? Então, a gente vê ali que os paralelos e os meridianos, eles são maiores, tá? Vamos lá. A projeção cônica resulta da projeção do globo terrestre sobre um cone, que posteriormente é planificado. Apresenta paralelos circulares e meridianos radiais, né? Isso é, retas que se originam em um único ponto, tá? É usado principalmente para a representação de países ou regiões de latitudes intermediárias, embora pode ser utilizada para outras latitudes também, tá? E a gente tem a última, que é a que eu mais gosto, eu adoro esse tipo de projeção, que é a projeção azimutal ou plana, tá? Que é essa aqui. Deixa eu ver. Depois eu volto lá. Ela é um tipo de projeção que ela pega somente um determinado local, tá? Ali. A gente vai ver ali os tipos de projeções, os locais, tá? Então, vamos voltar lá. Ela é resultante da projeção da superfície terrestre sobre um determinado local aí, do nosso ponto de vista, tá? Elas são de 3 tipos: polar, equatorial e oblíqua. Elas são utilizadas para confeccionar mapas especiais, principalmente os náuticos e aeronáuticos. Não sei se vocês já notaram, mas o símbolo da ONU é uma projeção o quê? Azimutal. A projeção, e esse tipo de projeção azimutal, ela pega através do quê? Do polo. Da parte de cima do quê? Do nosso planeta. Quando a ONU ela foi criada, ela justificou por que isso aí? Porque ela não queria colocar nenhum dos continentes, principalmente nenhum planeta, né, como destaque. Então, ela colocou de cima para o quê? Para que todo mundo veja a mesma coisa, tá? Depois eu posso até mostrar para vocês aqui o mapa da ONU. É como se fosse esse mapa aqui, ó. O símbolo da ONU é como se fosse, só que é do lado contrário, né? De cima. Aqui é de baixo. Aqui é a Antártida, tá? Então, os 3 tipos de projeções, azimutais ou plana. Existe a polar, que é dos polos, o próprio nome já diz, é de polo, tanto do polo norte e do polo sul, tá? A equatorial também, ou meridional, que é a parte, ali a gente vê parte da linha do Equador, que é a lateral, e a gente tem o que é a horizontal oblíqua, que ela é, vamos falar assim, ela é meio torta, né? A gente vê aí ela de um outro ângulo. Então, a azimutal, você pode ver, é a única das 3 que você consegue ver em qualquer parte do planeta. Você escolhe uma determinada área, tá? Para fazer o quê? Essa visão, tá? Vamos lá. Dúvida aqui, gente? Não, professora. Tranquilo. Então, agora existe a classificação dessas projeções. São 4 tipos de classificação. A primeira classificação, ela é equidistante. É o quê? Mantém as distâncias lineares a partir de onde? Do centro, tá? Então, um exemplo aí de equidistante é a projeção azimutal ou plana, tá? Ela apresenta o quê? Distorções nas áreas e nas formas, de acordo com o seu ponto de vista, tá? A outra é a equivalente, tá? Apresenta formas também distorcidas. Gente, todas as projeções, elas vão ter formas distorcidas, tá? Nenhuma das projeções são projeções reais ali. Elas foram feitas o quê? Para ajudar na visualização, tá? Apresenta as formas distorcidas, mas as áreas mantêm o mesmo valor da real. As formas ficam prejudicadas,
Tá? Um exemplo é a projeção de Peters, a gente vai ver aí, que é a projeção verdadeira do planeta Terra. É a projeção de Peters, tá? Ela é toda distorcida, tá? Tem a conforme, que é a mais usada aí, tá? Procura manter os ângulos, conservando assim as formas terrestres, mas apresenta distorções nas áreas, tá? Que é a projeção de Mercator, que é a mais usada, né? Que dá uma visualização melhor nos nossos planisférios. A gente vai ver cada uma delas. E a filática, tá? Não preserva nenhuma das propriedades de cima. É aqui assim, ó, é a rebelde, vamos falar assim, eu faço meus alunos. É a projeção mais rebelde aí, né? Das classificações. Mas, em compensação, não distorce o planeta de forma acentuada. É mais usado em projeções com menores índices de distorção no mapa. É a projeção de Robson. A gente vai ver quem são todas essas projeções aí a partir de agora, tá? A projeção de Mercator, que é a mais utilizada, que é essa daí, tá? Então, já vou mostrar para ela, para você. Então, vamos lá, qual é a característica? Ela foi idealizada lá no século XVI, quando estava bombando as grandes navegações. Ela é uma projeção de classificação, ela é o tipo de projeção cilíndrica, tá? Ela, até hoje, é a mais usada principalmente por navegantes, né? Por ser a única que ela é traçada em linha reta. A gente vê que tanto os meridianos quanto os paralelos são linhas retas, né? Essa projeção faz o cruzamento das coordenadas geográficas para facilitar o quê? Os mapas dos navegantes, tá? Então, por que não deforma o ângulo? Porque se a gente fizesse as coordenadas geográficas com as deformações do ângulo, gente, ia ser muito complicado, tá? Em compensação, as áreas extensas ou situadas nas latitudes elevadas, que são dos polos, aparecem no mapa com dimensões exageradamente ampliadas, né? Aí, ó, tá? Então, isso aí é um resumo. Lá embaixo, né? O último tópico aí. Coloca a Europa no centro do mapa, é o chamado eurocentrismo. Por quê? Gente, século XVI, a Europa era o quê? O centro do universo ali, né? Era o chamado continente velho. Ainda não tinha descobrido a América, né? A África só se conhecia um pedaço. Então, a Europa era o centro do mundo. Por isso que esse tipo de projeção coloca até hoje a Europa como centro do mundo, tá? A projeção de Peters, que é a projeção, vamos lá, real. Olha só. Que diferença. Gente, esse daí é o nosso planeta Terra. Agora, imagina se a gente tivesse que estudar com essa visualização. É uma visualização meio feia, né? É uma projeção aí meio esquisita, né? Por isso que a gente utiliza a projeção aí de Mercator. Você analisa, olha só, os paralelos, os meridianos, cada um de um tamanho diferente, né? Então, ela foi totalmente descartada e a gente utiliza mais o quê? A projeção de Mercator. Então, vamos ver as características do Peters aí. O Peters era um professor, ele é geólogo alemão, tá? Arnold Peters. Ele elaborou isso daí agora, no século passado, na década de 70. Ele, né? Ele inovou essa projeção cartográfica aí. Ele quis mostrar realmente o quê? Olha, a Terra é desse jeito, não do que era feito antes, tá? Ela é o quê? É uma projeção cilíndrica também, só que é equivalente, né? A classificação dela. É o que é? Ela preserva as dimensões relativas dos países e continentes. Então, aquilo lá, tá? É realmente o tamanho que a gente está acostumado a ver. Ah lá. Não é esse daqui. Não, esse aqui é o. Desculpa. É o Mercator, desculpa. Aqui. O Peters. É esse daqui. Olha só a deformidade, mas isso aí é a realidade. Não é o bonitinho igual o Mercator. Aí, ó, a diferença. Tá? Então, vamos lá. Ela distorce as formas, principalmente nas pequenas latitudes, alongando os países e os continentes no sentido norte-sul. Tá?
aí as características do Petris. Então, quando o Petris ele fez essa projeção, ele queria o quê? Ele tinha duas propostas importantes, tá? Primeiro, valorizar o mundo subdesenvolvido, que é aquele mundo abaixo do linha do Equador, mostrando sua área real, né? Que é a América Latina, a Ásia, né? A questão da Oceania, a África, né? Porque nos mapas, né? Nas projeções do Petri, o que acontece? Somente a parte norte ela é valorizada, não a parte sul, tá? E o segundo, exaltar a ideia que por trás de cada mapa sempre existe um conteúdo político ideológico, né? Então, o mapa ele não é somente informação ali, ele tem muito mais que isso daí. Aí ele colocou ali, é o que? Conteúdo político e ideológico, principalmente do que? Dos países subdesenvolvidos que não são tão destacados no mundo, tá? Gente, dúvida? Não, tá indo Agora tranquilo. Tá. A gente já está terminando aí. A projeção de Robson, tá? O Robson, Arthur Robinson, né? Cartógrafo e geógrafo. Então, a projeção dele, década de 60, é uma projeção cilíndrica afilática. É essa daqui, ó. Aí, é essa daí. Que também é muito usado, muito utilizado em mapa, né? Deles e de Petras. Então, ele mostra ali, ele conserva as áreas, os ângulos e os comprimentos, né? Do mapa, né? Vamos lá. É classificável como cilíndrica, pois sua elaboração ocorre como se envolve o globo terrestre em torno de um cilindro, né? Trata-se de uma das projeções cartográficas mais conhecidas em todo o mundo, tá? O Robinson. A gente tem agora outros tipos de projeções, tá? Essas três primeiras aí, o Robinson, né? Principalmente a Petras e a Mercator, é o que a gente mais utiliza em geografia, tá? Mas pode ocorrer de outros tipos de projeções também em algumas questões, tá? Vamos lá. Essa projeção aí, projeção de Moe-Wide, tá? Essa projeção aí, tá? Os paralelos são linhas e os meridianos são linhas curvas, tá? Sua área é proporcional à da esfera terrestre, tendo a forma elíptica, tá? As zonas centrais ali da linha do Equador apresentam grande exatidão tanto na área como a configuração. Extremidades apresentam grandes distorções. Se a gente olhar, é a forma da Terra, que ela é achatada nos polos e balauada aonde? Nas extremidades. Só que a gente vê uma coisa. Se a gente pegar o planeta Terra, ele não é tão achatado no polo e tão abalauado nas extremidades. Então, né, ela é mais extensa e menos gordinha. Então, essa projeção de Moe-Wide, ela o quê? Ela distorce bastante, tá? Olha a diferença dela para a diferença do Robinson. Olha só. Essa aqui é a forma da Terra. Ela é achatada e abalauada. Olha só a do Moe-Wide. Totalmente diferente. A distorção é muito maior, tá? A gente tem a projeção de Good, tá? É uma projeção chamada descontínua, tá? Porque ela tenta eliminar várias áreas oceânicas. Se a gente vê ali, tem mais terra do que os oceanos, tá? Ela coloca os meridianos centrais da projeção correspondendo aos meridianos quase centrais dos continentes, para alargar a maior extensão. Então, esse tipo de projeção, ela tende o quê? Mais a parte terrestre do globo, tá? E a questão dos paralelos, meridiano totalmente distorcido. A gente vê aí que, né, nessa projeção, né, a Antártida, ela é toda dividida, o Ártico, ela é toda dividida,
né? Vamos lá. E por último, né, como eu já tinha falado para vocês, isso é um tipo de projeção, um mapa anamorfose. Ok? Beleza. Então, gente, dúvida sobre isso daí? Eu vou postar exercício para vocês, tá? De gráfico e de mapa para vocês fazerem lá na plataforma. Ok? Alguém, deixa eu ver se tem algum comentário aí. Nossa, o Henrique não falou nada hoje, gente. Deve ser o frio. Professora, Oi, fala, Tainá. os mapas, assim, cada um tem um objetivo, né? Igual o que deixa a Europa no centro, de enfrentar ali o eurocentrismo, tudo isso. E nas provas, por aí, algo do tipo, Sim, sim. essa posição, né? Esse ângulo que cada mapa coloca os países. Então, quando a gente pega um mapa normal, tá? Ele tá. Vamos pegar aí um mapa do Brasil, tá? Um mapa político do Brasil, tá? É um tema. A questão da projeção dele, sempre, na maior parte das vezes aí, vai ser a projeção Mercator, que é mais utilizada, tá? Sempre. A projeção mais utilizada é a projeção de Mercator. Não tem como, tá? Entendi. Era essa a pergunta? É no sentido de. Vamos supor, eu esqueci qual mapa que coloca a Europa mais no centro. Eurocentrismo. É isso. Assim, perguntas relacionadas a essa posição do. Compreende que eu tô querendo. Eu tô embolando tudo aqui, mas. Peraí, deixa eu tentar entender. Em relação a esse do eurocentrismo. Perguntas relacionadas a isso. Olha, acho que eu entendi. Os mapas, se você pegar o planisfério, qualquer mapa, se colocar lá planisfério no Google, a Europa sempre vai estar no centro do universo. Vai sempre estar no centro do mundo. Né? Tá lá. A Europa vai estar a África embaixo, do lado esquerdo vai estar continente americano e do lado direito a Ásia e Oceania. Tá? Por quê? Igual a gente viu, quando que surgiu a questão das projeções? Século XVI, na época do descobrimento, né? Até então, o continente europeu era um continente, né, que se conhecia na época, mais habitado, aonde as grandes descobertas saíam dali, porque eles não conheciam o quê? Nada do Oriente, quase nada do Oriente, né? E muito mais do que da parte ocidental ali, do continente americano nem na Ásia. Então, durante muito tempo na história da humanidade, quando a gente estuda história antiga, a gente vê sempre o quê? A Europa como o quê? O centro do universo. Então, quando começou o estudo da cartografia mesmo, como ciência, né, lá na história antiga, e se aperfeiçoou na história moderna, né, com as grandes descobertas, né? Então, quem detinha todo o conhecimento eram o quê? Eram os europeus. Então, como eles começaram a fazer os primeiros mapas, a Europa sempre teve o quê? No centro do mundo. Sempre. Não tem como. Agora, você mudar essa ideia aí, assim, não tem como. Entendeu? E até mesmo na questão da visualização. Eu lembro que quando eu fiz o curso de cartografia,
Até um professor deu um trabalho para a gente, ele deu um planisfério, falou, ó, esse é um planisfério. Agora vocês colocam o quê? A Ásia como centro, a parte asiática como centro do universo, do centro do planisfério. O continente americano, cara, é uma coisa muito esquisita, porque a gente já acostumou com a questão ali da Europa como centro de tudo, né, chamado eurocentrismo. Né? Até a mesma forma de se ver totalmente diferente. Você tem um outro olhar. Para a gente ainda é muito esquisito isso daí, né? Só que quando o Peters, né? Os dois objetivos dele, né? Da questão do mapa, a questão mais política e ideológico, quando ele cria isso aí na década de 70, ele dá uma outra visão para os mapas. Ele fala a questão da política ideológica. Ele tira o quê? A Europa como centro do mundo e coloca o quê? Outros países para isso aí. Lembrando que na década de 70, o que estava rolando no mundo aí? A Guerra Fria. Então, existiam dois países aí que eram praticamente o centro do mundo. O capitalista, que era os Estados Unidos, e a União Soviética no mundo socialista. Então, a gente tem uma outra visão política e uma outra visão que é ideológica, tá? Então, o Petras vem para desmistificar essa questão da Europa aí, que existia desde o século XVI. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu sim. Responderá isso? Não era dúvida? Era nesse sentido mesmo. Então também. Então tomara que. Obrigada. Eu falei assim, Deus tá achando que eu tô falando demais, eu não tô falando nada. Né? Sim. Mike, mas tenta fazer esse exercício aí de colocar outros continentes no centro do mundo. Todo mundo tenta fazer. Gente, é a coisa mais doida. Você fica maluquinho. Nossa, mas é muito engraçado também, né? Lógico, né? Mas. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? O Henrique abriu a câmera ali e mostrou, tá todo de lenço, né? Eu tô também com um cachecol ali. O Henrique tá de touca debaixo das cobertas. Eu só tirei a minha touca, né? Porque tá frio pra caramba. Então podemos encerrar a aula por hoje. Sim. O Henrique! De touquinha. Então, beleza. É isso aí. Olha lá, o Henrique, eu tô com com a minha manta aqui. Tá frio pra caramba. Isso aí. Então vamos esquentar. Então, gente, muito obrigada por vocês terem vindo hoje, apesar desse frio. Esse frio. A gente vai estudar daqui, terceiro bimestre, né? Depois de agosto, né? A gente tem aula semana que vem, depois a gente entra de férias. A gente vai estudar por que esse frio tão grande, imenso, gelado aqui na nossa região. Vou explicar direitinho. Então, aguarde. Em agosto aí. Cenas do próximo capítulo. Ok? Então, vou deixar lá. Joia. Tá? Aulinha para você. Aulinha não, exercício para vocês, né? A culpa da Guerra Fria, né? Tá. Com certeza. Então, gente, bom final de semana, tá?